Graça e paz nesta manhã, 6, né? Quinta-feira, 6 de novembro de 25. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Existe filhos amados do Senhor que já chegaram aqui nessa terra abençoados por Deus. Porque eles já vieram predestinados, já vieram eleitos, e aqui a palavra que nos ensina o Senhor Jesus é o quê? Que Ele nos elegeu. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a entender que você é um eleito, você é o mais que vencedor, você já é propriedade exclusiva de Deus. Quando aqui eu menciono, não procure isso, não procure aquilo, por quê? Ele já achou você. Quem que achou você? O Espírito Santo. Porque você leu, você focou e entendeu. Então você recebeu o quê? O Evangelho de Deus, que é a palavra em Espírito e verdade. E aqui o Espírito Santo te convenceu. Para que você entre aqui aonde? No reino de Deus, que é amor, que é perdão, que é paz e alegria no coração daquele que crê. Por isso, o Evangelho, ele é o poder. Está escrito no meu coração e naquele coração que crê. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Então, aqui está, né? Duas passagens, né? Que temos que entender que hoje nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo, o Senhor habita dentro do nosso coração. Quando você entende que o Filho, Jesus Cristo, entregou o reino ao Pai, o nosso Deus, e Ele vem e entra no nosso coração. Como é que Ele entra? Com conhecimento, inteligência e sabedoria. Por quê? Ele nos outorgou o Espírito Santo, né? Romanos 5,5 está lá. O justo cada mediante a fé, o justo, né? Temos paz para com Deus. E existe um justo aqui nessa terra, sem precisar de ir lá buscar alguma coisa. Lá onde? Na igreja do homem. Porque ele é a própria igreja. Quando ele entende que ele é um espírito aqui já nesse corpo que cobre ele. Por quê? O amor de Deus cobre toda a multidão de pecados. E a boca fala, né? Aquilo que o coração está cheio. Cheio de quê? Tem casas aí, né, que são pessoas, né, que falam muitas palavras que não edifica a vida deles, né? Então, quando você fala palavras que edificam a sua vida, você encontrou a rocha, que é o próprio Deus. Por isso ele é o nosso Consolador. Por isso ele é o Espírito Santo que nos ensinou e nos ensina aqui hoje. Mas a verdade que liberta. Então, entendendo que você é a igreja purificada por ele, né? Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito. Porque você, quando vai segundo a carne para a igreja, o pastor te vê defeito. Porque o pecado está ali na boca daquele pastor. É a maioria? Não. Mas a maior parte tem esse pecado na boca dele, porque ele não entrou aqui. Ele não entrou pela porta, não entendeu nada que aconteceu antes da cruz. Por isso que é importante saber antes da cruz e depois da cruz. Por isso está lá, 1 Coríntios 17. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho da graça de Deus, que já está no nosso coração, que tudo já aconteceu no primeiro século. Então aqui a purificação do templo, né? Lucas, capítulo 19, versículo 45. Depois, entrando no templo, né? Que templo era esse? Lá em Jerusalém, o povo de Israel, o templo estava de pé. Esse templo Jesus derruba com um dia que ele falou, eu vou derrubar esse templo num dia, e eles reclamaram, não, fizemos isso aqui em 46 anos. O Senhor não pode derrubar isso em um dia, mas ele pode, porque o poder está na palavra. E o templo caiu, o templo hoje é você. Então continuam hoje fazendo o quê? Barganha, comércio, leilão com a palavra de Deus. A purificação do templo. 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Expulsou ou não expulsou? Expulsou. Certo? Por quê? Faziam coisas erradas. 46, dizendo-lhes, está escrito. Hoje você lê e você entende. Está escrito. Mas você continua indo lá. Participando do leilão, daquela arena, daquela feitiçaria evangélica, e outros lugares também praticam as mesmas coisas. Por quê? O corpo de carne, ele ainda está vivo
Por quê? Não morreu para o mundo, os dois mundos, para que entrar e viver para Cristo. 46, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa será, olha o verbo será, antes da cruz. Depois da cruz, a casa já é de oração. Por isso que a oração está pronta, o louvor está pronto, a pregação você lê aqui, foca e faz uma pregação, mas trazendo a paz, a alegria, o amor e o perdão para todo aquele que vai ouvir a mensagem. A minha casa era chamada casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Quem é que fala? Jesus Cristo, o Senhor, é a palavra dele que diz, né? Então, temos que entender, receber, que não foi só ali que falou, tá? Toda a escritura aqui menciona quanto a isso. Marcos 11, 15. Marcos 11, 15. A purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo. Ele quem? Jesus Cristo, né? Hoje o templo somos nós, ele aqui entrou no templo. Então aqui eu não posso fazer comércio, eu não posso tomar santa ceia, eu não posso dar dízimo como dinheiro. Eu tenho que dar o alimento. Não passar pelas águas, porque o batismo das águas era arrependimento de pecado, foi antes da cruz. Estamos depois da cruz. Então, e foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, tá? Vendia sacerdotes, pastores, e aqueles que lá estavam comprando, como compram hoje, compram a Arca de Noé, compram um santo, compram uma opção de coisa e leva para casa. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Hoje, os templos estão cheios de utensílio, porque ali são doutrinas de homens, vários estranhos que Paulo fala, Hebreus 13:9, e 15:7 de Mateus está ali. Esse povo honra-me com os lábios, porque faz comércio, mas os corações deles estão longe de mim, porque em vão me adoram, porque estão praticando ali doutrinas que os homens ensinam, porque eles maquinam o ensinamento e colocam na igreja. Como você não entende a graça, o evangelho, você vive ali, perdido naquele templo que lá está. 17. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será, olha o verbo será, depois da cruz, já é, chamada casa de oração para todas as nações. Nações que lá viviam, né? Porque aqui escreve para Israel. Agora, com o Espírito Santo em nós, ortogado, 5:5 de Romanos, né? E 37:14 Ezequiel, por eu, Espírito em vós vivereis, 2:1 de Atos foi derramado, você tem esse entendimento e começa aqui a descobrir os ladrões e os salteadores que estão aonde? No meio das igrejas aí, ali envolvido com essas falcatruas, porque tem pastores bons ali, pode até ter, mas só que está contaminado. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, e tendes transformado em covil de salteadores. Covil de salteadores. Porque quem é salteador? É ladrão e salteador. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Então, sacerdote. O que é um sacerdote? Está dentro das igrejas católica e evangélica e muitas outras aí. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, toda a escritura, né, e a doutrina, antes da cruz, ela se cumpriu, para que hoje nós ouvíssemos o que é a sã doutrina. Aquilo que já aconteceu e já estamos aqui no reino de Deus, onde aqui não é comida, não é bebida, aqui é paz de espírito, dentro do nosso coração. Eu não quero só para mim, eu quero aqui dividir com as pessoas aquilo que Deus me ensina, me ensinou e continua me ensinando. Por quê? Ele me trouxe, né? Eu estava na lei de Moisés e hoje eu estou debaixo da graça. Por isso Colossenses 1:13, ele transportou todos que estavam debaixo da lei para ouvirem a graça. Porque Paulo,
ele foi enviado aos gentios. Ele não tem que seguir a Paulo, tem que seguir o Cristo, aquele que citou e se fez maldição por aqueles que lá estavam, não por nós. Nós já nascemos abençoados, como você lê 3:9 de Gálatas. Os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Então aqui está 3:11 de Gálatas, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo virá por fé. 2:16 de Gálatas diz o quê? Pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Pós-cruz, a justificação aconteceu para todos nós, que entendemos o evangelho da graça pós-cruz. Ora, a lei não procede de fé. Então, a lei de Moisés, né, ela não procede de fé. Porque quando Paulo vem com a fé, Tiago vem com as obras. Só que Tiago, ele foi apóstolo às 12 tribos de Israel. Está lá Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele não foi designado para os gentios. Por isso temos que ler a palavra e reter aquilo que é bom, como fala 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. E você vê o que é bom para o teu coração e você aqui armazena as palavras do Espírito, da verdade para você. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá? Aqueles 2 ladrões na cruz estavam debaixo de transgressão, pagaram um preço, sendo que ele não. Ele se fez maldição por aqueles que lá estavam, lá em Israel, lá em Jerusalém, primeiro século, 23, 39 de Lucas. Lá estavam os 2 ladrões que transgrediam, faziam coisa errada, quem sabe matavam, roubavam, como aqui está. Não faz da minha casa um negócio, porque roubam com a palavra de Deus, aqui lendo e ensinando errado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Você vê aqui na internet ou na televisão, uns lugares, né? Pastores ajoelhados, clamando ao Senhor, que as pessoas retornem para a igreja deles, né? Igreja da lei de Moisés. É o resgate que eles dizem, vão resgatar o irmão para a lei, mas nunca para a graça. Mas só que para a graça de Deus, aqui quem revela é Deus, é o Espírito Santo. Não é o homem que ajoelha, começa a chorar e pedir clemência para que você volte para lá. Não. Quando você sai de lá, você encontra Deus aqui, dentro da tua igreja, onde ele falou, entre no seu quarto e ora a mim, que eu vou lhe responder. E ele te responde o quê? Que te ama e nunca te abandona. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio. Quando você lê Gênesis 12 em diante, o que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, eu vou mostrar uma terra que vai manar leite e mel. Né? Então, não é Canaã, não é Egito, não. Essas terras aí, não. A terra é aqui, onde você mora, com a sua conduta, com a sua postura, por seu ser aqui, de misericórdia no teu coração, quando você ama o seu irmão e quando você perdoa. Por isso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Está vendo? Ele prometeu, ele cumpriu. 37:14 de Ezequiel, porém o Espírito não vos viverei. Lá 2:28 de Joel, depois daqueles dias da tribulação que havia lá, primeiro século, ele enviou o Espírito Santo, que 2:1 de Atos foi derramado, e 5:5 de Romanos nos foram ortogados. E aqui eu cobro de você, eu cobro dízimo, eu cobro carnê, eu cobro isso, eu cobro aquilo, e você, às vezes, paga. E às vezes você não paga porque você não tem dinheiro, então você fica ali constrangido diante daquele pastor, daquela congregação que não prega a verdade para o irmão. Então aqui é de graça. Por eu receber essa palavra aqui no ano 2000, 95 para 2000, tá? Eu queria fazer tudo para que essa palavra chegasse aos corações daqueles que não entendiam ainda em 2000. Estamos em 2025. Então estão esperando Jesus voltar, né, para edificar a igreja lá em cima, que eles dizem que vão, né? Mas o corpo de carne não, fica aqui embaixo. Agora o Espírito Santo, esse sobe para cima, porque esse é de Deus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Então não é pelas obras da lei. Quando você entende as 14 cartas de Paulo, porque pelas obras da lei ninguém será
justificado diante de Deus, porque já estamos justificados na rocha, porque ele falou, Pedro, eu vou plantar minha casa na rocha, na minha palavra, Mateus 16:8. Então, se está escrito, você tem que entender e crer e acreditar que o Evangelho é o poder, porque o Evangelho, né, ele começa no final de Atos e vai até Hebreus. Por isso que a Escritura se cumpriu, quando a gente aqui lê a Escritura, né, que se cumpriu, as pessoas não acreditam, porque depois da cruz é Evangelho. Por que é Evangelho? Porque Deus chamou Paulo para o Evangelho, o ministério do Espírito. Por isso que a Escritura se cumpriu, ele inspirou Jeremias, né, Ezequiel, Daniel, para que ali, né, falasse e profetizasse até a cruz. Da cruz para cá, a bênção chegou e Jesus explica a Escritura, que se cumpriu, porque se cumpriu na cruz. Depois da cruz ele vem e derruba o templo, ele retorna, derruba o templo cai e Maria Madalena vai ao sepulcro buscar o Mestre. E o Mestre já estava dentro de cada um deles, porque o Espírito Santo seria derramado naqueles dias lá. Hoje aqui já está dentro de você. E você fica buscando o Espírito Santo e não encontra. Por quê? Lucas 7:20. Não me busca aqui, nem ali, nem lá. Nem no Egito, no Pô Jacó, nem no deserto, porque eu não estou lá. Eu estou aqui, dentro de você, para te ensinar o Evangelho de poder. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então que Jesus lê a Escritura. Jesus explica a Escritura. É ele que está explicando. 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse, não são estas as palavras que eu vos falei. Ele já falou. Todos já ouviram o Evangelho. Romanos 10, do 12 em diante. Todo o povo já ouviu. Agora, a graça não. Precisam ouvir a graça para aprender que é liberdade em Cristo. Não é libertinagem. Eu, por saber que já estou abençoado, já sou de Cristo, eu aqui não faço, não coloco, né, os pés pelas mãos. Eu aqui coloco o meu coração na palavra. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então você não é de Moisés, você é de Cristo, porque você está debaixo da graça. Mas se você estiver debaixo da lei ainda, praticando as obras da lei, você é de Moisés. Porque 8:1 de Romanos diz lá, agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação há para você, porque você já está no Cristo. Mas só que se você estiver em Moisés, você é de Moisés. Você é filho de Abraão ainda, você está lá debaixo da lei. Por quê? Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10, vai te informar quanto a isso. Que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, isso aí acabou na cruz. Por isso, quando eu falo aqui que não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem padre, não tem pastora, não tem ninguém. Por quê? Eles estão fazendo na casa do Pai um negócio. E isso machuca as pessoas, que não receberam a graça. Receberam sim, em vão, porque estão participando ainda daquilo que não é pão. Aqui não, aqui o pão desceu do céu e já está dentro de você, que é João capítulo 6, 51. Esse desceu do céu e já nos ensina aqui, que é o Espírito Santo que foi derramado. Então, a lei de Moisés, nos profetas no Salmo, acabou ali. João 10,16, um pastor e um profeta. Uma igreja, que são todos nós. O mundo inteiro é uma igreja. E um pastor que é o Cristo. Então ele está em todos. Por isso ele é onisciente, onipotente, onipresente. A carne não. A carne ela quer fazer o mal e ela quer enriquecer às custas daquele que tem um bom coração, daquele que tem gratidão, que dá seu tudo lá por não entender isso aqui. Quando você dá tudo ali, você entende isso aqui, mas quando você dá e não entende, olha, é difícil explicar e de entender, como Pedro fala, segundo Pedro 3,15, Paulo tinha uma sabedoria, então é até difícil de explicar e da pessoa entender, porque para Pedro falar de Paulo, né, bem de Paulo, ele teve que ficar 15 dias com Paulo, Pedro e Paulo, 15 dias, aprendendo um pouquinho da graça, como está lá escrito, Gálatas 1,18. Agora, os demais não aprenderam, porque isso é um mistério que Deus colocou aqui, para que nós possamos explicar e as pessoas entenderem. Então, 45, né? Eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitos estão na Escritura,
Nós estamos no Evangelho. Então mistura a lei com a graça. Aí é para ganhar dinheiro, porque o diabo, ele está morto, que é o corpo de carne, por isso ele matou na cruz. Romanos 6, versículo 3. Ele está morto lá para que aqui eu fosse nova criatura, 12, 2 de Romanos, e fosse a minha mente transformada por quê? Pelo Espírito Santo. Onde é que ele gravou as leis dele, ele falou, dos seus pecados não mais me lembrarei. Porque o pecado lá, antes da cruz, era a transgressão da lei. Agora aqui não, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça, debaixo do Evangelho, debaixo do Cristo, onde aqui ele enviou o Consolador, o nosso Deus, e aqui ele o colocou, onde aqui ele fala do amor. 46. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Foi acontecer. Quando você lê Lucas 13, 32, ele falou, hoje e amanhã, antes da cruz, eu expulso o demônio e curo o enfermo, e no terceiro dia eu mato. Ele matou. Agora, aquele que não entendeu a morte desse corpo aqui, ainda prega a iniquidade, ainda prega o pecado, ainda prega o diabo. Então não entrou pela porta. É um salteador, é um ladrão, como ele falou, João 10,7. Todos quantos vieram antes de mim é ladrão e salteador. Mas aí para que você tenha vida, das 10 de João, e tenha vida com abundância. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados antes da cruz, e todas as nações, começando de Jerusalém, toda a nação de Israel, o povo judeu lá, o gentio não. Aqui você não tinha nem nascido ainda e jogam a maldição no teu colo. E você, sem aprender isso aqui, você fica preso lá. É um pastor fazendo aquilo que ele manda você fazer. Então você ele é escravo do pastor. Como você vai ler aqui, Gálatas 4, 21 em diante, tem o filho da livre, que é Isaac, e tem o Ismael, que está preso a uma doutrina que não entendeu essa doutrina, para sair de lá e passar para cá. Por isso ele falou, ele libertou da maldição, ele libertou aqueles que lá estavam, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então está escrito aqui 3,13 de Gálatas e 1,13 de Colossenses, ele transportou todos nós das trevas para a sua maravilhosa luz, sendo que lá eles foram transportados e nós recebemos revelação pela graça. Por isso, nenhuma condenação há para você, para mim que estamos no Cristo. 48. Vós sois testemunha destas coisas. Testemunha quem? Eles lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido do poder. Então, a cidade lá, que eles viviam lá. Aqui não, aqui você mora em Nova Iguaçu, na Central, em Copacabana. Então, você já está com o poder dentro de você, que é o Evangelho que você hoje crê, sem fazer nenhuma barganha, sem fazer nenhum comércio, nenhum leilão, com a palavra do Cristo, que já está gravado no teu coração. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as minhas lágrimas, Ele levou a minha dor. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você, porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje está plantado aqui no nosso coração. Quantas alegrias! É por isso que o Espírito Santo ele nos ensina, né? Quando você lê Mateus 16, 28, ele falou, Pedro, eu vou edificar a minha casa na rocha, que é a minha palavra. A palavra de Cristo é a rocha, onde nós estamos aqui plantados. Então ele deu uma chave, que você tem um cadeado, mas você não vê chave, não vê cadeado, porque o Cristo está dentro de você. Mas só que você abre, agora eu estou abrindo aqui o cadeado, né, com a chave, e estou trazendo uma palavra aqui de sabedoria, de inteligência,
que o próprio Deus disse que eu vou enviar pastores com inteligência, entendimento e conhecimento. Jeremias 3,15. Tudo aquilo que aqui eu vou falando está escrito lá. Mas se você ler todo o capítulo, né, texto e contexto, você vai entender. Porque nas igrejas, eles não leem, eles leem um versículo e jogam na igreja. E a igreja, sem sabedoria, sem inteligência, ela não lê. Ela fica naquele versículo. Tipo assim, o diabo vem matar, roubar e destruir. Se você for ler direitinho, é o ladrão. É ele que rouba. Veja essa chacina que houve aí agora. Quantos morreram? Morreram quem? Ladrões e morreram policiais. E tem feridos. Por quê? É o corpo de carne que aquilo faz aqui na terra. Sem entender a graça e o conhecimento, eles praticam a iniquidade. Dentro das igrejas e fora delas. Porque nós somos a igreja. Agora, quando você recebeu Cristo, você está fora disso. Porque você foi chamado aqui para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Obrigado, Senhor de Jesus. Dê um like nessa mensagem. Muitos precisam ouvir e entender que o Evangelho é o poder dentro de mim e dentro de você. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.